Dando sequência aqui no nosso simpósio, quero me apresentar. Meu nome é Silvia, eu sou terapeuta transpessoal, administradora de empresas, trilhei minha carreira em multinacionais, em bancos, na indústria, e nos últimos tempos eu tenho experienciado a melhor fase da minha vida, que é como mãe. Hoje eu tenho o prazer de apresentar e dar as boas-vindas para a maravilhosa e queridíssima Cíntia Ferrari. Ela, além de ser minha colega de turma na Lubrate, ela é formada em comunicação social, coordenou equipes como diretora de televisão por 23 anos. Desde 2009, ela passou a atuar como mediadora de conflitos e facilitadora de círculos de construção de paz, e nada mais, nada menos, co-criou um método próprio e fundou a Academia de Paz. Com essa bagagem, ela uniu as ferramentas da psicologia transpessoal e se dedica ao autodesenvolvimento em grupos terapêuticos de diferentes abordagens, vivências, retiros na Índia e na floresta amazônica. Ela faz um trabalho belíssimo, muito sério, muito lindo com a ayahuasca, através do Santo Daime, promovendo um trabalho terapêutico e psicoespiritual. É um privilégio falarmos hoje sobre o tema Experiências Culminantes com a Ayahuasca. Então, com vocês, Cíntia Ferrari. Olá, bom dia a todos. É uma alegria para mim estar aqui. Eu já vou explicar que eu estou num lugar externo. Espero que não atrapalhe muito aqui o nosso áudio, porque caiu um raio no condomínio e todo o condomínio está sem internet. Então, eu precisei correr aqui para um plano B, num lugar externo, onde tem internet, para eu poder, né, estar hoje com vocês e cumprir aqui meu combinado. Então, tem alguns barulhos aqui de vento e tal. Se estiver atrapalhando muito, por favor, me avisem que eu vou tentando achar outros lugarzinhos por aqui, tá bom? Agradeço esse convite de estar aqui, de compartilhar um pouquinho com vocês esse meu estudo e esse caminho que eu fiz, né, que chegou agora na psicoterapia assistida com os psicodélicos através da ayahuasca, que para mim é um assunto que não tem volta, e eu acho que diante de tudo que nós vivemos como humanidade, como grupo, como sociedade, foram muitos desafios se apresentando cada vez mais na área da saúde mental, e retomar esse estudo com os psicodélicos, que começou lá nos anos 60, mas que em função de uma série de fatores, inclusive de medos e da própria indústria farmacêutica, acabou ficando à margem dos estudos científicos e que agora vem sendo retomado através de vários grupos. E então isso converge muito com a minha história pessoal, com o caminho pessoal que eu fiz, e agora podendo trazer isso com um corpo teórico, eu fico muito feliz, porque para mim é o que faz sentido. Então, talvez eu vou começar dando um pequeno contexto de como eu cheguei aqui, né? Como a Silvia falou, sou jornalista, fiquei 23 anos trabalhando em televisão, mas, paralelamente, eu sempre tive uma vida e uma busca espiritual muito intensa. E eu conheci o Santo Daime em 1990, quando ele estava praticamente muito novo aqui no sudeste do país, porque ele nasceu no norte e foi migrando aqui para alguns lugares do sul, né? Sudeste, e foi nessa turma onde muitos artistas foram para conhecer, também eu fui um pouco nessa leva. Mas como eu já tinha um caminho de terapia muito forte, de autodesenvolvimento e autoinvestigação, começou a fazer muito sentido para mim unir essa vertente da espiritualidade através do Santo Daime da Ayahuasca com a parte terapêutica. E intuitivamente eu fui fazendo isso, mas num determinado momento eu senti muita necessidade de dar mais contorno e trazer realmente esse corpo teórico mais convergente com as experiências culminantes que eu tinha através da ayahuasca. E então o que fez sentido para mim foi a psicologia transpessoal, pelo fato
né, de trazer a parte da espiritualidade como fundamental para o equilíbrio, para a saúde mental, não poderia ter sido de outra maneira. E ali na AIT, na abordagem integrativa transpessoal, eu percebi a profunda convergência que tinha entre as duas ferramentas. Intuitivamente já vinha fazendo, mas depois aprofundando o meu trabalho com a terapia transpessoal e com o estudo do próprio grupo, né, da pós-graduação, ficou muito mais claro qual era esse caminho a ser feito. E, então, resumidamente, foi assim que eu cheguei aqui, e eu pensei, então, em colocar para vocês aqui um pouquinho do histórico, né, dessa vertente do Santo Daime, para a gente começar a conversar por esse lugar. Vou abrir aqui, ver se dá certo de eu convergir aqui as ferramentas. Vocês estão vendo a primeira... Sim, né? Então, meu trabalho de conclusão de curso foi AIT, Experiências Culminantes com Ayahuasca. Então, vou explicar para vocês um pouquinho de onde vem esse nome, né? A Ayahuasca, ela vem da língua quechua, e a tradução é cipó dos espíritos. A origem é a floresta amazônica, é uma planta, uma bebida feita por um cipó e uma folha que só existem na floresta amazônica, então ela tem muito a ver com os nossos ancestrais, com os nossos povos originários, com a nossa história ancestral. E ela é considerada uma bebida espiritual muito utilizada pelos xamãs. A gente não sabe nem há quanto tempo, porque não existe registro histórico, mas pressupõe-se que há milhares de anos eles vêm utilizando, diferentes povos da floresta amazônica utilizando essa bebida para ter um contato com o mundo espiritual. Ela é considerada para nós um enteógeno, né? O que é isso? É uma bebida que leva para um contato interno, ela leva para dentro de nós. Ela possibilita abrir caminhos de contato com a sabedoria interna. E é através dessa sabedoria e dessa visão ampliada que ela proporciona que a gente consegue encaixar as peças do nosso quebra-cabeça interno e dar saltos, na minha visão, na minha experiência, muito catalisados dentro do processo terapêutico. Então, ela, como eu falei, ela é considerada uma planta doutora, é uma planta que ensina através desses estados ampliados de consciência. Então, o que acontece quando a gente consagra o Santo Daime, eu vou explicar a diferença já já entre Santo Daime e Ayahuasca. A bebida é a mesma, né? Quando a gente consagra essa bebida, ela amplia os estados de consciência e é como se a gente fizesse um salto para um lugar do observador, desse observador mais amplo que olha um mapa do que está acontecendo, olha o mapa das questões emergentes, desafiadoras ali na parte psíquica, e a gente consegue ter uma visão ampliada, sistêmica, dessa experiência, desse desafio psicológico que a gente está vivendo no momento. E através dessa visão ampliada, muitas respostas vão sendo entendidas, compreendidas do porquê, de onde vem, quais os passos, o que pegou realmente internamente. Ela vai ampliando essas percepções e esses encaixes vão acontecendo de uma maneira mais clara, né? Então, como eu falei, ela é feita por um cipó, né, que é o jagube ou mariri, né, o nome dele científico é esse, né, que está aqui, e a folha, que é a chacrona ou a rainha.
que são, como eu falei, 2 plantas exclusivas da floresta amazônica. Como funciona isso, essa combinação? A folha, que é a folha de um arbusto, né, que é a chacrona rainha, ela é que contém o DMT, o famoso DMT, né, dimetiltriptamina, que é um psicoativo de ação serotoninérgica, ela atua na parte da serotonina. Só que nós temos uma enzima no corpo, que é essa enzima MAO, que degrada essa substância, o DMT. Então, se você ingerir, fizer um chá da folha, simplesmente, não vai acontecer nada, porque o corpo vai produzir essa enzima e vai degradar o DMT. Aí entra a grande sabedoria dos nossos povos ancestrais, que uniu exatamente esta folha com o cipó, né, que possui essas 3 beta-carbolinas que inibem a ação dessa enzima. E aí permite a chegada do DMT no cérebro, exatamente nos receptores de serotonina. Eles, conta-se, né, aí, né, na tradição oral, que eles foram recebendo essas informações de quais eram as 2 plantas que casariam perfeitamente para ocasionar essa expansão da consciência, no meio de milhões de plantas, né, da floresta amazônica. Eles foram orientados a pegar exatamente aquela folha e exatamente aquele cipó que, numa união perfeita, podiam proporcionar essa expansão da consciência. O que eu gosto de fazer muito um paralelo também com o feminino e o masculino. A folha representando o princípio feminino e o cipó representando o princípio masculino, numa integração perfeita, que quando eu consagro essa bebida, eu considero que eu estou pedindo essa integração acontecer também dentro de mim. Todos os arquétipos femininos, todas as características saudáveis do meu feminino, as características saudáveis do meu masculino se unindo nessa união perfeita, e que isso possa me levar a uma integração também dentro de mim. Eu gosto de fazer esse paralelo porque, para mim, isso é muito claro quando eu consagro o ayahuasca, né? E também vem de uma visão ampliada do que significa essa bebida sagrada. Eu também, então, queria só falar que ela é aprovada para uso em ritual, né, pelo CONAD em 1986. Se formou um grupo de estudos de cientistas, de psiquiatras, que comprovaram que a ayahuasca ela não causa dependência, muito ao contrário, né, de muitos remédios que a gente tem hoje aí no mercado farmacêutico que causam dependência para tratar as questões da saúde mental. A ayahuasca comprovadamente não causa dependência. Em função disso, ela foi aprovada pelo CONAD para uso em ritual. Por isso, também, eu também gostaria de deixar claro que o trabalho que eu e o meu marido fazemos dentro da Academia da Paz, ele está baseado num centro ritual ligado ao Santo Daime. Ele passa pela questão devocional, que vem através do Santo Daime, mas a gente encaminha para esse trabalho as pessoas que estão em terapia dentro desse processo da AIT, que eu venho utilizando, né? Também, então, só contar então para vocês um pouquinho sobre a diferença, né, do Santo Daime e da ayahuasca. A bebida é a mesma, a base é a mesma, essa bebida ela é feita desse cipó, dessa folha e de água, só isso. Infelizmente, hoje a gente tem notícias de pessoas que acabam colocando outros elementos nessa bebida,
mas a bebida originária é só isso, cipó, água, feita dentro de um ritual espiritual, um feitio que leva de 8 a 10 dias para ser feita essa bebida, onde se cantam mantras, onde se cantam hinos, onde se fazem orações, onde se chama realmente a força espiritual dessa bebida. É um processo longo, que tem que ter muito estudo, muito aprendizado para ser feito, né? O que muda na bebida, ayahuasca e santo daime, é a egrégora. Os nossos povos originários, eles tomavam a bebida e chamavam a força espiritual dessa bebida através dos cânticos indígenas, né, dos ícaros. E o santo daime foi uma ressignificação dessa bebida através de uma vertente crística. O fundador, né, do santo daime, que recebeu a inspiração de criar essa vertente através da ayahuasca, ele recebeu essa condução de trazer o Cristo interno para dentro da egrégora, trabalhando com a mesma bebida. O Santo Daime foi uma das primeiras religiões, né, ayahuasqueiras do Brasil, e ela foi então fundada por esse senhor, que é o mestre Raimundo Irineu Serra, e nasceu em 92, neto de escravos, semi-analfabeto, morava no Maranhão, né, neto e filho, né, de escravos também, morava no Maranhão, migrou para o Acre, foi trabalhar como seringueiro, e ele ficava muito tempo isolado na floresta. E nesse isolamento, ele entrou em contato com os povos originários da floresta, com os povos caboclos, ali na divisa entre Peru, Bolívia e Brasil, e ele conheceu a ayahuasca através desses povos. E assim que ele tomou a bebida, ele começou a ter a visão de uma mulher que ele reconhecia na lua, né, um símbolo totalmente feminino, ligado ao feminino também. Ele via essa mulher sentada na lua, conversando com ele. E aos poucos, nas suas mirações, né, que é como a gente chama nesse estado alterado de consciência, ele foi recebendo a maneira de trabalhar com essa bebida. Mais tarde, essa mulher se apresentou como sendo a Virgem da Conceição. E ela passou, então, as primeiras diretrizes do Santo Daime para ele, então ela é considerada a mãe do Daime, né? E o Santo Daime, a ayahuasca passa, então, a ser utilizada dentro dessa egrégora crística, que contém elementos católicos, espíritas, kardecistas, da Umbanda, elementos esotéricos, elementos da geometria divina. Então, o Santo Daime é uma doutrina sincrética e muito eclética, né? E Daime quer dizer exatamente isso, é um pedido, né? Um chamamento, dai-me amor, dai-me cura, dai-me compreensão, dai-me consciência, dai-me perdão. É como se a gente, ao tomar a bebida, estivesse pedindo a essa dimensão do divino tudo que a gente precisa seguir, para seguir com alegria, com felicidade, com conexão. Então, um pouco resumidamente, é isso, né? Eu só queria falar, então, da convergência que foi importante para mim dentro da AIT, porque eu percebi claramente nas minhas experiências e depois estudando a psicologia transpessoal, a abordagem integrativa, que a bebida ela atua exatamente na convergência entre o eixo evolutivo, o eixo experiencial e o eixo evolutivo. É nesse ponto de convergência que a bebida possibilita passos catalisadores, né? Então, eu trabalho hoje com as pessoas que eu estou atendendo da seguinte maneira, dentro desse conceito das PAPs, né? Psicologias assistidas com psicodélicos. A pessoa vem para a terapia e a gente ali
trabalha nos primeiros passos, principalmente da AIT, né? No reconhecimento, na identificação, na desidentificação, e a gente fica um tempo nesse lugar para a pessoa ter clareza de qual é o ponto de trabalho, de o que ela precisa trabalhar. Quando eu percebo que a pessoa, às vezes, está patinando um pouco nesse lugar da desidentificação, identificação, desidentifica, identifica, desidentifica, identifica, que às vezes fica ali, a pessoa chega até a desanimar da terapia, parece que eu não estou saindo desse lugar. Então, algumas dessas pessoas, quando eu sinto que tem abertura para isso também, eu encaminho para uma sessão conosco dentro do nosso centro, né? E aí ela faz a experiência com a ayahuasca, e normalmente nessa experiência com a ayahuasca, por já ter muita clareza do processo que ela está, ela vai então para os passos seguintes. Fica mais fácil, com essa consciência expandida, ela desidentificar, transmutar, começar a transformar. E quando ela volta para a sessão, né, terapêutica de elaboração, aí a gente vai, termina essa transformação, começa essa elaboração e vai para a integração. Eu tenho percebido que esse é um caminho que tem ajudado muitas pessoas a dar largos passos, né, em direção a as buscas, as inquietudes, as dores que têm chegado para mim, né? E às vezes pessoas que não, que, às vezes não teriam abertura para ir exatamente para uma sessão doutrinária, como é a sessão clássica do Santo Daime, né? Eu recebo muitas pessoas do mundo corporativo, pessoas que desenvolveram muito a sua parte intelectual, cognitiva, mental, e que às vezes não têm abertura para ir para uma sessão mais ligada a uma doutrina clássica. Então, a gente faz um trabalho que, sim, chama os hinos, chama a força da bebida, através da maneira como a gente aprendeu, como a gente vem utilizando aí há 32, 33 anos, né, de experiência com essa bebida, mas de uma maneira diferente, que a pessoa se sinta confortável dentro do seu universo, também cognitivo, a fazer essa experiência e poder integrar o que ela precisa. Não sei como é que eu estou de tempo. Sim, que palestra maravilhosa. Eu acho que todo mundo ficou com um gostinho assim de quero mais, porque é um tema riquíssimo, né? Você traz de uma maneira muito leve essa permissão que a gente está, que as pessoas estão começando a enxergar do uso terapêutico dos enteógenos, né? E agora na psicologia transpessoal, eu acho que foi um casamento muito, muito feliz, né? Eu sou super fã do seu trabalho, você sabe o quanto eu te admiro, né? E, nossa, foi muito enriquecedor. Então, para todo mundo, eu acho que todo mundo tem algumas perguntas ali, né? Porque quem ainda não teve essa oportunidade, que se permitam, né, ter essa experiência que é riquíssima. E vou deixar aberto aqui o chat para mandarem perguntas para você tá dando uma olhadinha, respondendo posteriormente. E só gratidão, né? Eu acho que todo mundo aqui está encantado com as palavras que você trouxe, com o conhecimento que você trouxe. Sim, foi muito legal mesmo. Gratidão, amiga. Muito Quero obrigada. parabenizar você, Cíntia. Eu conheço a Cíntia já há um bom tempo e o que realmente me entusiasma é a seriedade, é o comprometimento com que a Cíntia aborda esse tema, essa importância da conexão com a ciência e com uma espiritualidade, né? Não por exemplo, como o Groff, certa vez eu perguntei para ele, ele falou, Vera, o grande problema é o fast food que fazem com todas substâncias enteógenas, e isso compromete. Ele falou, sempre quando eu usei foi assistido, foi com indicação, foi com orientação. Então, a Cíntia
já me contou detalhadamente como que ela faz esse trabalho. Então, devidamente indicado, e um trabalho, gente, que tem uma preparação desse divino, dessa dimensão superior da consciência, com muito comprometimento por dias. E a própria origem que vem com o mestre Irineu. E uma coisa que eu vou pedir licença para a Cíntia, ela sempre me diz isso. Ela fala, Vera, o mestre Irineu dizia, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. Então, a gente precisa lembrar da importância de onde, como, com quem fazer essa experiência, e são um dos caminhos também, né? Então, agradeço essa palestra maravilhosa, os esclarecimentos e a leveza e a profundidade com a qual você trouxe a espiritualidade desse tema. O sagrado, né? Não é só uma técnica, tem uma dimensão profunda e sagrada. Gratidão, Cíntia. Eu que agradeço, Vera. Nossa, eu sempre que posso, né, te agradeço pessoalmente, né, por toda a orientação que você deu ao meu caminho. Eu serei eternamente grata a você por acolher a minha experiência de vida, né, dentro desse lugar que às vezes ainda sofre tanto preconceito, né? E que tem a ver também com isso, com essa maneira que muitas pessoas utilizam de forma irresponsável, sem uma estrutura correta, sem conhecimento da bebida. Eu acho que isso é muito importante, né? Se tem alguma coisa que eu posso dizer assim, quando você quiser fazer uma experiência com a ayahuasca, presta atenção onde você vai, tenha certeza de onde você vai, porque a pessoa precisa conhecer a força dessa bebida e saber trabalhar espiritualmente com a força dessa bebida. E isso só o tempo e a experiência traz. Então, eu acho super importante esse ponto que você trouxe, Vera, te agradeço eternamente sua orientação, seu acolhimento no meu processo, sua orientação do Manuel no meu trabalho final, no Manuel, muito obrigada. As minhas colegas que estão aqui, que também me acolheram, me incentivaram a continuar nesse trabalho. Então, realmente, aqui na psicologia transpessoal, nessa egrégora, as monitoras, estou vendo a Meire aqui, querida, né? Eu encontrei a minha casa, né? Então, muito obrigada.